Olá pessoal, voltamos com o nosso encontro sobre arquivologia, tratando de exercícios da Banca CESP relativos a conceitos e princípios teóricos em arquivologia. Vamos fazer agora a prova do MPU 2010 para o cargo de técnico. Acerca de conceitos fundamentais de arquivologia, julgue os itens a seguir. Um arquivo documental tem por objetivo servir como prova ou testemunho da ação de pessoas jurídicas ou físicas. Essa questão está correta. O arquivo ele se origina para ser prova, testemunho da ação de pessoas físicas ou jurídicas, públicas e privadas. Então, perfeita questão. A próxima. Em regra, a inclusão de documentos em um arquivo ocorre por compra ou permuta de fontes múltiplas. Essa daqui, ela está errada. Arquivo não compra nem permuta nada. A inclusão de documentos no arquivo é por acumulação natural. Ou seja, a produção natural de documentos conforme a necessidade da instituição. E não se compra nem permuta nada. Quem compra e permuta é biblioteca e museu, que fazem coleção e não acumulação. Então já comecem a se basear por aí, né, que arquivo acumula, biblioteca e museu coleciona. A acumulação ela é natural, a coleção ela é artificial e intencional. Então façam esse paralelo entre essas análises, porque isso ajuda muito na hora de responder as questões. Então a questão está errada. Ainda MPU 2010. No que diz respeito aos arquivos do tipo corrente, intermediário e permanente, julgue os itens de 139 a 143. Dada a importância da preservação dos documentos que compõem o arquivo corrente de determinado setor de trabalho, recomenda-se o arquivamento desses documentos em local afastado do referido setor. Essa questão ela é errada. A questão está mencionando o arquivo corrente, ele não pode estar localizado afastado, né? Não pode estar afastado do setor. Pelo contrário, ele tem que estar próximo. O que vai estar afastado do setor de trabalho é o intermediário, pela não necessidade de se consultar ele frequentemente mais. Então ele não precisa ficar perto, e sim a recomendação diz que ele tem que ficar afastado do referido setor para economizar espaço, e equipamentos, e pessoal, e tudo. A próxima questão. A ênfase ao valor primário é característica marcante dos documentos de um arquivo corrente. Condição não verificada nas outras idades documentais. Essa questão ela está errada. Perdão. Essa questão ela está correta. Por quê? A ênfase no valor primário ela é encontrada na fase corrente. Ah, professor, não está errada não? Não, porque eu não encontro nas outras idades intermediária e permanente a ênfase. Eu encontro o valor primário, sim, na intermediária, mas não com ênfase, com decréscimo. E na permanente, é o meu valor secundário, eu não encontro valor primário algum. Então, para ratificar aqui a resposta e a explicação da questão. A questão é correta porque a questão coloca a palavra ênfase. Na fase corrente, por causa da frequente consulta aos documentos, eu tenho um valor primário, logicamente, só que alto, enfatizado, porque eu estou usando muito os meus documentos. Quando eu já não tenho essa frequência de uso, esse interesse pelos meus documentos na fase corrente, já é hora de transferi-los para um intermediário. Eles ainda vão
com valor primário para o intermediário. Só que não tem mais essa ênfase por causa da frequência de consulta. Então eu ainda mantenho o valor primário, mas ele é decrescente na intermediária, porque conforme o tempo vai passando, ele vai se esgotando. Quando ele zera, quando ele se esgota, aí acontece uma eliminação ou adquire um valor secundário e vai para a fase permanente por meio de um recolhimento. Então, o que definiu aqui a resposta da questão é essa palavra aqui, ó, ênfase. Muito cuidado com isso, em CESP. Isso é uma característica, né, para confundir vocês aí no português. Então, ênfase eu tenho na fase corrente. Valor primário. Na intermediária ainda tem primário? Tenho, mas não tenho com ênfase. Então a questão está correta, a condição não é verificada nas outras idades documentais. Se eu não tivesse a palavra ênfase na questão, a questão dissesse, o valor primário é característica da fase corrente e eu não verifico isso nas outras idades, aí sim a questão estaria errada, porque eu verifico primário também na intermediária. Muito cuidado. A próxima. A função do arquivo intermediário é possibilitar o armazenamento de documentos que, embora usados com pouca frequência, devem ser mantidos por questões legais, fiscais, técnicas ou administrativas. Correto. A função do intermediário é essa: desafogar espaço nos setores de trabalho, que correspondem aos arquivos correntes, e guardar documentos que, embora não estejam sendo usados com frequência, ainda podem suscitar alguma questão legal, fiscal ou administrativa. Então está correta. Seguindo. A outra, 142 do MPU 2010. O arquivo permanente é uma extensão do arquivo intermediário, tendo este último a única função de evitar a transferência prematura de documento do arquivo corrente para o permanente. Isso aqui está errado. Ok, é uma extensão do intermediário permanente? Ok, mas este último, o intermediário, única função de evitar a transferência prematura de documentos, ele não tem essa única função e isso nem é função dele. Não existe a gente pensar que a transferência prematura dos documentos da fase corrente para intermediária ou da intermediária para permanente, que a gente chama de recolhimento. Ele tem a função de abarcar documentos que ainda podem ser consultados pela administração. É a função dele, desafogar espaço nos setores de trabalho. Então isso aqui é uma questão que foi feita para confundir a cabeça do aluno, né? A transferência não é prematura, é tudo sistematizado, tudo é programado, tudo é minuciosamente, cuidadosamente estipulado para esse ciclo de vida. A coisa não se dá assim de uma forma aleatória, de uma forma solta. A próxima, 143. A descrição, uma das atividades desenvolvidas no arquivo permanente, é concretizada com a elaboração de instrumentos de pesquisa. Correto. Quando eu falo em descrição, eu falo em revelar a composição do meu fundo e os assuntos que compõem os documentos. E quando eu estou fazendo isso, eu estou elaborando automaticamente o que a gente chama de instrumento de pesquisa. Questão correta. Vamos seguir. Vamos fazer agora uma sequência de questões relativas aos conceitos de arquivo, aos conceitos iniciais sobre arquivologia e princípios teóricos. Questão 1 aqui. Documento é toda a informação registrada em um suporte material que pode ser consultada para fins de estudo e pesquisa, pois comprova fatos, fenômenos e pensamentos da humanidade nas diferentes épocas e nos diversos lugares. Essa questão está correta. Então ela está dando o conceito genérico do que é documento, para que ele serve de uma forma genérica. Próxima questão. Pode-se denominar
Arquivo também a instituição ou o serviço que tem a custódia de documentos com a finalidade de fazer o processamento técnico, garantir a conservação e promover a utilização dos arquivos. Isso também está correto. Arquivo também é o local ou o serviço onde os documentos são guardados e disponibilizados. A próxima, 3. O termo suporte é utilizado em arquivologia para denominar qualquer material que contém informações registradas. Alguns exemplos, além do mais comum hoje, que é o papel, são papiro, pergaminho, filme de acetato, fita magnética, disco magnético, disco óptico, entre outros. Também está correta, a partir da definição do que é suporte, que não é só papel, existem outras variantes aí de suporte. Vamos seguir. A 4. Entende-se por documento de arquivo qualquer documento produzido ou recebido por pessoa física ou jurídica, acumulado naturalmente ao longo das atividades e preservado como prova de tais atividades. Essa questão, ela está correta também, está remetendo ao conceito de arquivos, inclusive, que a gente encontra em lei. 5. Os documentos de arquivo são provas de transações realizadas nas organizações. Correto. Eles têm o propósito de servir de prova. Transações são as ações administrativas que a organização realiza. Dentro e fora, para fora. 6. Os documentos de arquivo se originam no curso das atividades de um órgão, uma empresa ou uma instituição. Também está correto. Ah, professor, mas não falou da pessoa física. Ok, mas aqui, se não colocou a pessoa física, não implica em erro. Os documentos se originam no curso das atividades de um órgão, de uma instituição, de uma empresa, se origina também a partir da pessoa física. Mas a incompletude aqui, porque ele não botou a pessoa física, não incorre num erro. Fiquem atentos, PCESP tem muito isso. Os documentos de arquivo se originam a partir dessas atividades, sim. Mas ele não está dizendo que é somente a partir dessas atividades ou nesses contextos. Então, se ele não diz que aqui é somente isso, ele pode omitir alguma outra situação, mas não tornar a questão errada. Cuidado com isso, que CESP gosta muito de fazer esse jogo esse jogo psicológico para confundir o seu raciocínio. Questão 7. Entende-se por documento de arquivo a informação textual gerada oficialmente no decurso de ação administrativa ou judicial de um órgão público, fixada ou não em suporte. Essa questão, ela já está errada. Primeiro, que arquivo não é ligado à informação textual. Ela pode ser visual, ela pode ser sonora, se for no âmbito das atividades de uma instituição. Então, já começa um erro aqui. Aqui ele colocou em órgão público, pode ser privado, mas já está errado por causa da informação textual. Aqui pode ser num setor privado ou uma pessoa física. Fixado ou não em suporte, tem que estar fixado em suporte. Não existe não estar fixado em suporte. Se a informação não estiver fixada no suporte, ela não é um documento, ela não gera um documento. Se não gerar um documento, a gente não tem um arquivo. Então é uma série de coisas que a gente vai raciocinando e vai compreendendo as armadilhas das bancas, né, na hora de redigir as questões. Vamos seguir. Nove. Os documentos de arquivo não são objeto de coleção, mas produtos e subprodutos das funções e das atividades de uma organização pública ou privada e das atividades de uma pessoa física. Ok. Questão correta. Não são objeto de coleção, ou seja, não vão surgir a partir de uma intenção, de uma artificialidade, e sim de uma acumulação, de uma naturalidade. Questão 10. Os arquivos de uma instituição são formados a partir da informação registrada orgânica, interna ou externa dessa instituição. Essa questão, ela é correta.
A informação registrada orgânica quer dizer sobre a organização, sobre o órgão, interno ou externo. Ah, por quê, professor? Interna porque ela funciona, né, com os setores. E externa porque ela se relaciona com outras instituições parceiras para realizar as suas atividades. Então está correto. 11. Os documentos de arquivo são produzidos e recebidos com finalidades históricas, culturais e científicas. Questão errada. Arquivo não é produzido com finalidade histórica. Isso é uma possibilidade futura de uso. É uma consequência. Tanto é que não são todos os documentos que vão chegar nessa fase permanente. Então, arquivo nunca vai ser gerado para finalidade histórica, cultural ou científica e por aí vai. Arquivo é gerado com finalidade administrativa. É para isso que arquivo é criado. Então, absorvam isso, porque isso pode também confundir vocês. Ah, mas não existe o arquivo histórico? Existe, mas ele não é criado para ser histórico. Isso é uma consequência. É uma possibilidade de uso e que não incorre para todos os documentos que são produzidos, e sim só para alguns. A próxima. De acordo com o conceito de arquivo, uma coleção de manuscritos históricos colecionados por uma pessoa física não é considerada arquivo. Essa questão está correta. Coleção de manuscritos históricos colecionados não é arquivo. Por quê? Porque não se deu de forma natural, se deu de forma artificial, como eu já falei algumas vezes aqui. Então, uma coleção, a pessoa foi lá, coletou um monte de documentos históricos para ela, por algum interesse, claro. Aí ela não formou um arquivo histórico. Ela formou uma coleção de manuscritos históricos, mas eu não chamo isso de arquivo. Eu chamo de coleção, porque houve uma intenção e não houve uma naturalidade, né? Vamos lá. Seguindo. Os documentos são produzidos em exemplares múltiplos e não existe uma significação orgânica entre esses documentos. Isso aqui está errado. Os documentos são produzidos em exemplares únicos. Princípio da unicidade. E existe uma significação orgânica entre eles. Então a questão está toda errada. A próxima. 14. Os documentos de arquivo existem em vários exemplares, não tendo limitação quanto ao número de cópias. Também está errado. Existem exemplares únicos e há limitação quanto ao número de cópias para produzir esses documentos. Então está tudo ao contrário também aqui na questão, contrariando, né, tanto na 14 quanto na 13, contrariam o princípio da unicidade. A 15. O arquivo é criado e recebido por um órgão, empresa ou instituição exclusivamente no desenvolvimento de suas atividades, não sendo colecionado por motivos culturais. Ok, questão correta. Ah, professor, mas eu vi ali um exclusivamente. Mas o exclusivamente nem sempre denota que a questão está errada ou que tem uma pegadinha. O exclusivamente pode ser usado também, como aqui no caso, para ratificar, para reforçar uma afirmação verdadeira. Eu só tenho arquivo se eu gerar documentos a partir das minhas atividades administrativas. Se eu gerar um documento a partir de uma atividade pessoal, um hobby, alguma coisa assim, eu não tenho arquivo. Eu tenho documento, mas ele não é arquivístico, porque ele não serve de prova para nada. Eu gerei por uma intenção e não por uma situação natural. Então, ele não é colecionado por motivo cultural, e sim administrativo. Então, exclusivamente aqui está ratificando que eu só tenho arquivo na situação onde eu produzo documentos a partir da minha necessidade administrativa. Então a questão está certa. A 16. Uma característica do arquivo é a organicidade, que afirma que um documento se liga a outros do mesmo conjunto. Ok, isso está correto. A organicidade vai prezar pela ligação entre os documentos, né, para configurar uma atividade, um fim para as organizações.
Questão correta. Vamos seguir. (17) Os documentos acumulados por órgãos públicos e entidades públicas em decorrência de suas funções e atividades são considerados arquivos públicos. Ok, está correto. Arquivo público é aquele acumulado em virtude das atividades pelos órgãos e entidades públicas. 18. O conjunto documental produzido ou recebido pelo MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, que no caso aqui é o concurso, em decorrência de suas funções administrativas, é considerado arquivo público. Diferentemente dos conjuntos documentais produzidos por instituições de caráter público ou por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos, que são considerados arquivos privados. Essa daqui está errada. Por quê? Por causa do diferentemente dos conjuntos produzidos e recebidos por instituições de caráter público. Isso é arquivo público. Ah, professor, mas e as entidades privadas? Entidades privadas, se estiverem realizando gestão de serviços públicos, ou seja, estejam prestando um serviço para o governo, elas geram arquivos públicos também. Porque da relação de uma entidade privada prestando serviço para o governo, o arquivo é público. Se fosse uma entidade privada prestando serviço para outra entidade privada, aí seria privado o arquivo. Agora, como essa gestão de serviços públicos implica num vínculo com o governo, a partir desse vínculo a gente considera esses arquivos públicos também. Então o erro da questão está também aqui. Vamos adiante. (19) Prefeitura de Vila Velha, 2008. São arquivos públicos os conjuntos documentais acumulados pelos órgãos públicos de âmbito federal, estadual, Distrito Federal e municipal, além daqueles produzidos e recebidos por empresas privadas encarregadas de serviços públicos no exercício de suas atividades. Isso sim, está correto, né? Afirma que também as empresas privadas geram documentos públicos quando elas executam, fazem a gestão de serviços públicos para o governo. Então está correto. 20. O arquivo especializado se refere à existência de documentos de formas físicas diversas, como fotografias, discos, fitas, microfilmes e slides. Essa questão, ela está errada. Eu não chamo de especializado, eu chamo de especial. Eu chamo o arquivo que eu tenho de formas físicas diversas de suporte de especial, não de especializado. Está errado. 21. Quanto à natureza dos documentos, denomina-se arquivo especial o tipo de arquivo que guarda documentos com formas físicas variadas, e que necessitam de armazenamento, registro, acondicionamento e conservação sob condições especiais. Essa daqui agora está correta para a definição de arquivo especial. Vamos seguir. (22) Os estágios de evolução dos arquivos são conhecidos como arquivos setoriais e arquivos gerais ou centrais. Essa questão está errada. Quando a gente fala em estágio de evolução dos arquivos, a gente está falando do corrente, do intermediário e do permanente, ou seja, ciclo de vida dos documentos. Setoriais e gerais ou centrais, eles estão ligados à extensão de atuação. Guardem isso. 23. Dá-se o nome de arquivo especializado ao conjunto de documentos mantidos sob guarda do arquivo em condições especiais de armazenamento, acondicionamento ou conservação. Essa questão aqui também está errada. Não é especializado, é especial.
24. Os arquivos setoriais são aqueles estabelecidos junto aos órgãos operacionais, cumprindo funções de arquivo permanente. Essa aqui está errada. Está tudo certinho quanto a setorial, só que a atividade não é de arquivo permanente, sim de arquivo corrente. Está errado. Vamos seguir. Quanto à natureza dos documentos, são classificados como especializados aqueles arquivos que têm sob sua guarda a responsabilidade, sob sua responsabilidade a guarda de documentos que requerem tratamento diferenciado no armazenamento, no registro, no acondicionamento e na conservação por causa de sua forma física. Mais uma vez, também está errado. Isso não é especializado, sim especial. Então, estão notando que CESP gosta muito de perguntar isso, né? É para não errar mesmo na prova, não ter o que confundir. 26. Quanto à abrangência de atuação, os arquivos são classificados em correntes e intermediários. Essa daqui está errada. Fizemos uma parecida lá em cima. Abrangência de atuação, eles são setoriais ou gerais ou centrais. Isso aqui é abrangência de atuação. 27. A instalação de arquivos setoriais é uma forma de centralização dos arquivos correntes de uma organização como um todo. Essa daqui está errada, porque arquivo setorial é uma forma de descentralização dos arquivos correntes. Para ser centralizado, ele tinha que se chamar geral ou central. Como ele está falando que é setorial, não é centralizar, é descentralizar. Fiquem atentos. – 28. O gênero de documentos é a designação dos documentos de acordo com o aspecto de sua representação nos diferentes suportes, textuais, audiovisuais, iconográficos e cartográficos. Ok, a questão está errada. Gênero é a representação dos documentos nos mais diferentes suportes. Ah, professor, mas ele não citou todos os gêneros. Não precisa. Não quer dizer, a questão não está me dando a entender de maneira alguma que só existem esses gêneros aqui. Existem outros, mas ele não achou necessário mencionar. Então está correto. 29. Os documentos de arquivo podem, de acordo com suas características, ser classificados segundo o gênero. Então, qual alternativa aqui vai me dar somente gêneros documentais? Textuais, iconográficos e filmográficos. Letra A resposta para essa questão. Os documentos textuais, audiovisuais e cartográficos são gêneros documentais encontrados nos arquivos. Ok, são. Correta. 32. A documentação escrita ou textual apresenta inúmeras espécies documentais, criadas para produzir determinada ação específica, tais como relatórios, convênios, formulários e cartas. Sim, correto. Aqui eu só tenho espécie. 33. Ofícios impressos, plantas de quadras residenciais e fotografias de pistas de circulação de veículos são classificados quanto ao gênero em documentos textuais, cartográficos e filmográficos, respectivamente. Então vamos lá. Ofício impresso, ele é textual. Ok. Planta de quadra residencial. Ok. Fotografia de pista de circulação. Não é filmográfico. É iconográfico. O gênero. Então, isso faz a questão
errada. 34. Os documentos em formato eletrônico ou digital não são considerados documentos de arquivo. Errado. Independentemente do suporte, se for produzido nas atividades específicas de uma instituição, são documentos de arquivo, sim. Então a questão está errada. As fotografias em um arquivo são classificadas quanto ao gênero em documentos iconográficos. Ok, o exemplo está correto. 36. Fotografias, slides, desenhos e gravuras são classificados como micrográficos. Errado. Iconográficos. 37. Para a arquivística, os vocábulos forma e formato possuem significados bem distintos. Denomina-se formato a configuração física do material sobre o qual as informações são registradas, de acordo com a natureza e o modo como foi confeccionado. Por exemplo, cartaz, caderno, livro, mapa, rolo de filme, entre outros. Já a forma refere-se ao estágio de preparação e de transmissão de documentos. Por exemplo, original, cópia, minuta, rascunho. Perfeita. Correta questão que dá os significados de forma e formato adequadamente. Define certinho o que é forma e o que é formato. Quanto ao gênero, na categoria de documentos iconográficos, inserem-se os desenhos, os negativos, os diapositivos, as fotografias e as gravuras. Ok, correto, os exemplos estão corretos aí, de acordo com o gênero iconográfico. Ofícios, memorandos, cartas e telegramas são tipologias documentais. Errado, são espécies. Eu não estou dizendo do que trata o ofício, sobre o que é o memorando, que carta é. Então é espécie. 40. Além dos documentos textuais, os arquivos ocupam-se do gerenciamento e arquivamento de documentos pertencentes ao gênero iconográfico, filmográfico e sonoro. Ok, está correto. Ah, professor, mas não é somente isso. Mais uma vez, não disse que ela se ocupa, a arquivologia se ocupa desses gêneros? Se ocupa. A questão está dizendo que é somente desses exemplos aqui? Não, tem outros aí, mas ele não quis citar. Então, mais uma vez, se não está dizendo nada exclusivo e ele não mencionou todas as possibilidades, a questão está correta, não estaria errado. Agora, se ele restringisse que, além do textual, são só esses e omitisse um micrográfico, um informático, um cartográfico, aí a questão estaria errada. Mas aqui a incompletude também não levou ao erro. Fiquem atentos com isso. 41. Relatório de atividades, negativo fotográfico, ata de reunião e cartão de visitas são exemplos de tipologias documentais. Correto. São tipologias documentais. Se eu tivesse só relatório, negativo, ata, cartão, eu teria espécie. Ata de reunião, relatório de atividades, projeto de trabalho são exemplos de categorias documentais. Errado. São tipologias documentais. 44. Pode-se considerar o relatório, a ata, o projeto, a carta, o formulário exemplos de tipologias documentais. Aí aqui, espécies. Então, essa também está errada. 45. As correspondências consideradas ostensivas são classificadas pelo grau de sigilo
em confidenciais, sigilosas e ultrasecretas. Também não, isso está errado. Ostensiva não é classificada, porque não representa grau de sigilo. 46. A classificação de ostensivo é dada aos documentos de arquivo cuja divulgação não prejudica o órgão ou o ministério. Isso sim está correto afirmar. º 47. Classificam-se como ostensivos os documentos produzidos pela atividade meio do órgão público. Errado. Meio e fim. Não é porque os documentos são da atividade meio que eles vão ser ostensivos, até porque pode ser ostensivo tanto atividade meio e fim, como eu posso também ter sigilosos os meus documentos de atividade meio e fim também. Então isso não impede nada. Então está errada a questão, até porque vocês vão entender que se os da atividade meio forem classificados como ostensivos, que eu não posso tê-los sob sigilo. E posso. Então também é uma forma de entender que a questão está errada. 48. O tipo documental é a configuração que o documento assume de acordo com a disposição e a natureza de sua informação. Isso não. Essa definição remete não a tipo documental, e sim espécie. Isso é definição de espécie documental. Tipo documental é quando eu agrego à espécie uma função, razão ou atividade que gerou o documento. Essa é a definição de tipo. Então a questão está errada. 49. Os documentos sigilosos devem ser de conhecimento restrito e requerem medidas especiais de salvaguarda para sua custódia e divulgação. Isso sim, isso aí está correto. Eu tenho que ter medidas especiais para proteger esses documentos. Com isso, terminamos nosso bloco sobre arquivologia, exercícios CESP, tratando da questão dos conceitos e princípios teóricos arquivísticos. Até o próximo encontro, pessoal!